Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou falar um pouquinho de como é fazer o vestibular daqui de Portugal. Bom, dando uma breve contextualização, eu não vou falar aqui da prova no contexto burocrático, de como é que eu fiz para fazer essa prova, ou de cidadania, de ingresso à universidade. Eu vou falar aqui da prova em si, do conteúdo, do formato, minha opinião sobre a prova. Bom, eu sou um brasileiro que está aqui morando em Portugal e em janeiro de 2020 eu comecei a me preparar para essa prova de matemática. Você escolhe aqui qual é a prova que você vai fazer, eu escolhi matemática para usar como prova de ingresso no ensino superior. E para me preparar para essa prova, eu tive a ajuda de um professor particular. Eu tive algumas explicações que eles chamam aqui, para a gente ter cursinho, aula particular, com esse professor. E na realidade só tive uma aula com ele. Nessa uma aula ele falou para eu comprar esse livro da editora Porto, de Matemática A, que é o nome do exame daqui, do 12º ano, que é o terceiro ano do Brasil. E aí eu tive só uma aula com ele e a pandemia começou. Eu estava no Brasil, não pude mais ter aulas. Eu fiquei com meu irmão me ajudando, estudando sozinho e ficou por isso mesmo. Bom, falando mais da prova, do formato dela, das diferenças com o Brasil, a primeira coisa que você nota é que cada matéria tem uma prova aqui para chamar de sua. Então, matemática vai ter uma prova, filosofia vai ter uma prova, geografia vai ter uma prova. No Brasil a gente tinha as áreas divididas em cinco grandes áreas, né? Matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e redação. E aqui cada matéria tem a sua prova. E outra grande diferença da prova é que as questões são abertas e fechadas, é uma prova mista. E algumas questões até chegam a se subdividir. Por exemplo, aqui a 10ª questão. Eu vou estar mostrando para vocês no vídeo. A 10ª tem a 10ª parte 1 e a parte 2. E cada uma conta como um item independente na hora de avaliação. E uma coisa que foi extraordinariamente diferente por causa da pandemia esse ano foi a questão da avaliação. Porque, é, não sei se dá pra ver direitinho, mas tem 4 questões aqui que são de avaliação obrigatória. Então essas 4 questões contavam para a nota do final de qualquer jeito. Agora tem outras 14 questões aqui, das quais só 8 contavam para a nota final. As 8 que você tivesse a melhor nota. Então eu podia deixar de fazer umas 6 questões e mesmo assim ter a nota máxima. E acabou sendo muito proveitoso para mim porque eu não tinha a propriedade para responder as questões abertas, porque elas requerem um desenvolvimento, um passo a passo que eu não tinha tanto preparo para fazer. Essa prova de matemática, como eu falei, tem 18 questões e tem a duração de 150 minutos, 2 horas e meia, e eles dão a tolerância de 30 minutos. Ou seja, você tem o tempo total, se quiser, de 3 horas. O que é um tempo muito justo, eu achei. Eu não fiz algumas questões por causa dessa questão da. Por causa dessa questão. Por causa dessa coisa da. Que eu não precisava fazer todas, né? Eu tinha 14 questões e eu só precisava dessas 14 responder obrigatoriamente 8. Então eu fiquei mais tranquilo e tentei priorizar as questões que eu sabia responder. E falando agora mais propriamente do conteúdo das questões em si, é, uma grande diferença que salta logo aos olhos é que eles têm questões aqui que você só aprende no Brasil no começo da faculdade. Então tem um pouco da matéria de cálculo, de números complexos que eu nunca estudei no Brasil e aqui eles estudam já no ensino secundário. Eles já vão tendo essa especificação, esse direcionamento na escola. E foi um grande problema para mim porque eu nunca tinha visto assuntos como números complexos, derivadas e limites, que é o tipo de coisa que você aprende na faculdade. Por sorte, meu irmão faz engenharia civil e ele conseguiu me ajudar com esses assuntos, porque ele viu no começo da faculdade. E fora esses assuntos que eu já falei, no caso números complexos, limites e continuidade, que caem em toda a prova, tem alguns assuntos que são iguais no Brasil. Por exemplo, a parte de probabilidade e análise combinatória. É muito parecido as questões de dado, de bolinha, de cor, é muito parecido mesmo. Então, foi uma parte que eu não tive problemas, foi mais praticar. E a parte que eu sabia mais ou menos, que aqui tem uma abordagem diferente, é a parte de log e de funções de primeiro grau, de segundo grau, que justamente por causa dessa questão das derivadas fica um pouco diferente. E também na parte de log, a gente tem que dar, eles dão bastante aqui logaritmo neperiano, ou seja, logaritmo natural, e também a parte de geometria analítica, ou geometria espacial, que não tive tanta ênfase nessa parte no Brasil e aqui cai uma questão todo ano igual. Inclusive foi a questão obrigatória desse ano, uma das duas foi de geometria. E agora falando uma coisa que é astronomicamente diferente comparado ao Brasil, é que aqui tem uma questão todo ano, é uma tendência pelo menos, que você tem que responder usando uma calculadora gráfica. Eu tive que comprar essa calculadora e
A questão é tranquila até. Você tem que fazer a função e representar essa função na calculadora e transmitir esse gráfico que a calculadora vai dar para você no cartão resposta. É mais ou menos essa a ideia. Eu tive que aprender a usar a calculadora, não foi muito difícil, acho que no espaço de um dia eu consegui me adaptar. E essa foi outra questão obrigatória. Então foi uma questão de geometria espacial e uma questão de calculadora, de função. E foram as questões mais importantes da prova. Inclusive, essas questões obrigatórias, elas tinham uma brochura, um quadrado em volta delas para você identificar que eram elas as obrigatórias. De modo geral, essa prova é diferente do Enem no Brasil, porque o Enem é uma prova que ganha você pelo cansaço. São 45 questões de nível mediano para baixo e aqui é de nível mediano para cima. As questões são muito mais diretas, você precisa calcular isso, dar o limite daquilo, achar a derivada disso, e não tem muito aquela contextualização que o Enem gosta de fazer, né? Aqui só tem uma questão que é assim, que foi justamente aquela do gráfico, que ele dá um contexto, um enredo e enfim. Falando agora do meu resultado, das questões que eu errei e acertei, das 4 questões obrigatórias, que era uma de geometria e uma da calculadora, que elas se ramificavam, né, em duas, eu consegui fazer todas menos a segunda parte da questão de geometria, que era tida como mais difícil em relação à primeira, e dessas 4 questões eu não fiz uma e eu acertei as outras 3. E da parte das questões não obrigatórias, eu tentei acertar todas as questões fechadas e eu consegui. Eram 7, então eu precisava de mais uma para fechar as 8. E aí, bom, enfim, eu consegui fazendo outra questão lá. Das questões não obrigatórias, eu tentei priorizar as questões fechadas, que eu tinha certeza que eu ia conseguir toda a pontuação sem precisar dar os detalhes do desenvolvimento, do índice lá. E eu consegui acertar todas as questões fechadas, o que me deixou muito tranquilo, porque eu sabia que eu não estava na pendência dessa questão do desenvolvimento. E aí eu priorizei essas e eu deixei de fazer, na verdade, umas 3 questões que eu não sabia realmente como fazer e justamente por causa dessa questão da pandemia, elas não contaram. Então foi muito proveitoso para mim e eu consegui no final a nota de 17, de 20. Aqui em Portugal os valores vão de 0 a 20 e é como se fosse um 8,5 de 10, né, no Brasil. Eu gostei muito da nota. Lá na minha escola, 3 pessoas tiveram nota melhor que eu fiquei ali entre os 10% melhores e 5% melhores. E isso me deixou muito feliz. Falando agora um pouquinho do livro, eu gostei muito dele. Ele é bem sucinto em alguns assuntos, ele dá a fórmula e dá a explicação básica e é isso. É muita questão para você fazer, dá algumas resoluções. E uma coisa que eu gostei muito é que no final de cada capítulo ele faz como se fosse uma avaliação, uma provinha para você fazer e se avaliar. O que eu não gostei tanto é que às vezes tem muitos assuntos que não caem na prova, não caem faz 5 anos e eu não sabia se caía ou não, porque eu não tinha muita noção do que era o assunto. No final do livro ele coloca o vestibular, o exame final do ano passado, o exame nacional final, e basicamente é igual todo ano, tem sido pelo menos. Então você tem uma noção mais ou menos do que cai e do que não cai e de como aquele assunto é abordado. Então, à medida que eu estava estudando, eu estava vindo nessa prova do ano passado e vendo como aquele assunto ia ser cobrado. E eu acho que isso me ajudou muito, sim, porque eu tinha noção de como eu devia estudar aquele assunto. E agora, dando as dicas do que fazer e como resolver a prova, eu acho que antes de qualquer coisa você precisa conhecer o teste que você vai fazer, sabendo dessa questão da mudança da avaliação devido à pandemia. Eu tive uma estratégia muito boa, modéstia à parte, de resolver a prova. E isso me ajudou muito. Eu priorizei as questões fechadas e tive um bom resultado por causa disso. Outra coisa muito importante de se fazer é ler as resoluções das provas anteriores, porque lá eles detalham mais ou menos como é o passo a passo de que cada questão pede para você fazer e ter a pontuação certinha de cada questão. E claro, fazer as questões dos anos anteriores. A prova tem sido muito parecida com os outros anos, então todo ano tem questões que são basicamente iguais. Para acabar, se você está vindo do Brasil e está meio perdido, eu aconselho você a ir na escola que você fez a sua equivalência e falar com o professor. Eles são bem solícitos, foram comigo pelo menos. Eu vou deixar aqui na descrição o link com todas as provas de todas as matérias para vocês terem uma ideia mais ou menos de como se parece. E é isso, até a próxima.
Peraí. Colocado na primeira fase. Passei. Mãe! Mãe! Passei! Já saiu. Olha aqui. Meu Deus. Cadê? Primeira fase. Amém, Senhor.